Se você está em casa nos acompanhando aí pela internet, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e participe com a gente desse momento, porque o Senhor também quer falar com você. Amém? Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Você já conhece provavelmente essa história. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É tão interessante quando a gente se depara com esse texto, porque a gente vê Jesus indo a uma cidade e se deparando com um cortejo fúnebre. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu queria que você prestasse atenção nessa noite, é que o texto diz assim: quando chegou perto, verso 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Gente, a viúva naquele contexto bíblico, às vezes a gente entende que a gente tem que ajudar os órfãos, a viúva e o estrangeiro. O Senhor todo o tempo dá instruções ao seu povo por essa categoria especial de pessoas. Cuidem do órfão, cuidem da viúva e cuidem do estrangeiro. E é tão interessante porque às vezes a gente, dentro da observação da nossa cultura e do que representa a viuvez na nossa cultura, é muito distanciado do que representava a viuvez naquela circunstância. Mas essa viúva, ela tinha um filho. Então ela não era tão problemática assim. A viuvez era um estado de quase calamidade para uma mulher, porque dentro daquela cultura ela já sofria um preconceito por ser mulher. Ou seja, você não existia sem um homem sobre você, ou seu filho. Se você não tivesse um filho, um marido, um homem sobre você, você era uma desgraçada. Em todos os aspectos. E essa mulher, ela era viúva, mas ela tinha um filho. O que acontecia naquele contexto cultural? Quando uma mulher ficava viúva, além de toda a dor que ela tinha que atravessar, ela também tinha que arcar com as dívidas do falecido, caso ele as tivesse. Então, não era raro, elas tinham que vender tudo que tinham para pagar aos credores, a cada um, e ela acabava na penúria. Por isso que a gente vê, por exemplo, quando a Bíblia narra a história de Boaz e Ruth, Noemi viúva, Ruth viúva. Então o que elas iam fazer? Catar espigas. Quando um lavrador, um proprietário de terra, tinha colheita, tinha uma lei em Israel: o que cair, deixa no chão. Você não vai recolher, porque aquilo vai alimentar quem precisa. E Boaz, tão generoso, ele instruía os seus funcionários: deixa cair de propósito, para que elas sejam supridas nas suas necessidades. E é tão interessante, porque essa mulher, ela não estava totalmente desprotegida, porque ela tinha um filho. Às vezes, em outros textos, você vai ver o que Paulo chama de verdadeira viúva. Se a viúva tinha quem cuidasse dela, então Paulo exortava que os filhos cuidem. Né? Era uma responsabilidade dos familiares vivos cuidarem da viúva. Mas, no caso dessa viúva, gente,
ela estava indo enterrar a última esperança dela. Ela já tinha enterrado o marido e agora estava indo enterrar o filho, aquele que poderia cuidar, aquele que poderia trabalhar para o sustento, aquele que poderia vir a dar a ela netos. Mas o que me chama a atenção não é a tragédia do momento, mas você é capaz de enxergar comigo essa tragédia? No meio da tragédia, ele sempre aparece. E aí vem Jesus com seus discípulos, uma turma de cá e uma turma de lá. Uma turma vinha com a fonte da água da vida e a outra turma vinha carregando um esquife. Mas tinha a fonte da água da vida no meio do caminho. E Jesus vem. E o que me chama a atenção no texto é que, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Vendo-a. O Senhor nos vê. Eu não sei o que você tem vivido, como mãe, como esposa, como filha. É tão interessante que a mulher, ela não era notada. E por isso que Jesus virou tudo de ponta cabeça, gente, porque naquela cultura, ele quebrou todos os paradigmas. Jesus incluiu a mulher no seu ministério. Jesus dá voz para a mulher não podia falar em público. Gente, quando Jesus é tocado pela mulher do fluxo de sangue, ele falou, quem me tocou? Senhor, mas está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando. Você pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Se ele sentiu que dele saiu virtude, vocês acham que quando ele buscou a pessoa que tinha tirado a virtude dele no meio da multidão, ele não identificou? E ele continua perguntando até que ela se manifeste. Ele deu voz e oportunidade para aquela mulher se expressar e testemunhar. Ele vai conversar com a outra mulher de índole duvidosa à beira do poço de Samaria. E era um papo tão reto que ele dispensou os outros discípulos, porque naquele momento eles ainda não tinham sido revestidos de poder pelo Espírito Santo, eles ainda estavam muito engessados no judaísmo e principalmente no ódio que eles tinham de samaritanos. Então, mulher samaritana no poço ao meio-dia, não presta. Jesus o que fez? Mandou 12 comprar pão para 13. Não faz sentido Jesus estar naquela conversa só ele, porque os discípulos tinham ido comprar comida. Podiam ter ido 4, 5, mas 12 comprar comida para 13. Jesus queria ficar com ela ali, ó, no tete a tete, só os dois. Porque tinha um papo teológico, alto nível para rolar entre eles. E se os discípulos ficassem perto, ia atrapalhar. Tanto é que quando eles chegam, a primeira coisa que o texto fala é que quando eles chegam, eles começaram a achar estranho, porque ele estava conversando com uma mulher samaritana. Graças a Deus, o papo já tinha acontecido, ela já tinha recebido uma revelação, ele já tinha se mostrado para ela como Messias, e ela estava pronta para ir para Samaria, se tornar a primeira missionária. Então, a maneira de Jesus se relacionar com as mulheres é muito fascinante, gente. É muito lindo. E a maneira como ele se apresenta ressurreto primeiro para uma mulher, como ele encarnou através do ventre de uma mulher. Gente, o simples fato da encarnação coloca a mulher no lugar que ela tinha que ocupar novamente na criação. Desculpa, mas a gente não precisa do movimento feminista. Jesus fez por nós. E eu não estou querendo aqui julgar no lixo tudo que o movimento feminista conquistou, não. Mas acontece que essa luta, ela é cíclica. Entendeu? Sempre o Senhor vai lá e estabelece um marco e o homem vai lá e desobedece. E quando eu falo homem, não falo só do macho, não. Eu falo de macho e fêmea. A gente sempre foge do padrão de Deus. E sempre que a gente foge do padrão de Deus, a gente estabelece um ciclo de violência, um ciclo de abuso, um ciclo de assassinato. Entendeu? Não é porque é o machismo e o feminismo. Não, é porque o ser humano, distanciado de Deus, é um monstro. E nós precisamos de estar reconciliados com Deus. E uma vez que reconciliados com Deus estivermos, os padrões dele passarão a ser o nosso padrão. Então isso inclui tratar o outro com excelência e com igualdade, com justiça.
Então Jesus fez isso. Quando você pega a mulher do século XIX, o movimento feminista se movendo para a mulher ter o direito de adquirir propriedade, porque ela não tinha direito de adquirir propriedade. Era o pai ou o marido que tinha que comprar para ela, no final do século XVIII, XIX. Agora, a mulher de Provérbios 31 via uma propriedade e adquiria. Entendeu? Então, assim, são ciclos de abuso e de desobediência ao padrão divino, que coloca a gente na roda da violência, na roda do feminicídio, na roda da desonra à masculinidade. É uma disputa de poder, não é uma questão de justiça em muitos ciclos. Em outros ciclos, sim, é uma questão de justiça, porque as mulheres estão apanhando dentro de casa. E alguém tem que subir num púlpito, um homem, cheio da autoridade de Deus, de barba na cara, e falar assim: ô rapaz, você está batendo na sua mulher? Nós vamos chamar a polícia para você. Porque você não é homem, você é bandido. Isso é crime. Mas, graças a Deus, Deus já está levantando os seus profetas aí. Porque se eu ensino isso para um homem, lá, é uma feminista doida. Não, eu não sou uma feminista doida. Eu só não quero que as minhas irmãs morram pelas mãos do homem que dizem que a ama. E não dá para a gente pôr pano quente, entendeu, gente? Por isso que a humanidade precisa de Jesus. Porque quando o Senhor ocupa o centro, os outros afetos chegam no lugar. O respeito é estabelecido entre os gêneros. O mundo está doidão aí porque está todo mundo desviado do plano A. Está todo mundo inventando o plano D, C, E, Z. E aí está essa meleca que está aí, né? Mas o Senhor continua lindo, fiel, maravilhoso. E Ele chama a mulher, Ele enxerga a mulher e Ele inclui a mulher. E não foi diferente lá em Naim. Vendo-a. Quantas vezes a gente não enxerga o outro? Não é? Às vezes tem alguém, eu me lembro há uns anos atrás que o João trabalhava numa instituição de ensino e ele chegou em casa muito chateado, muito triste. Ele ia lá, ele dava aula em 2 escolas e nessa escola onde aconteceu a situação, era uma escola que ele ia menos vezes. Ele, na época, eu acho que ele ia 1 ou 2 vezes por semana. Então, ele tinha mais uma ligação de amizade com os professores de uma determinada escola. E com os outros tinha uma relação respeitosa, mas a falta de tempo mesmo não propiciava a eles essa ligação mais próxima. E ele teve uma notícia que uma das colegas suicidou. E ele ficou muito chateado. Ele falou assim: Helena, eu a vi algumas vezes na sala dos professores. Como é que eu não percebi? Não dava para perceber, ela sorria, era muito educada, calada, muito na dela, mas gentil. Não parecia que tinha alguma coisa errada, a ponto de levar uma pessoa ao autoextermínio. Gente, se tem uma coisa que essa pandemia está ensinando para a gente, é que a gente precisa de enxergar o outro. O outro que está dentro de casa com a gente. Às vezes você dá atenção para todo mundo, mas alguém está morrendo ali, um filho seu está dando sinais de que tem algo errado com ele, a gente pensa, frescura de adolescente. E às vezes, efetivamente, a gente não vai poder fazer nada, mas quando você dobra os joelhos e pede para Deus: Senhor, o meu filho está com algum conflito, e eu não sei como ajudar, Senhor, me ensina como ajudar. Me dá estratégia, me dá a chave do coração do meu filho, me dá a chave do coração do meu marido. Me ensina, Senhor, a ser uma cooperadora com o Senhor, a trabalhar em parceria com o Senhor, Deus. Eu não quero trabalhar com o diabo, eu quero trabalhar com o Senhor. Mas Jesus sempre nos enxerga, gente. A viúva, ela não era nem vista. E é tão interessante como Jesus tinha um olho nas viúvas, viu? Porque aquela que estava lá no gasofilaço com as moedinhas, foi ele que percebeu também. E aquela história mostra a necessidade, as dificuldades das viúvas. Elas tinham pouco para oferecer, mas ofereciam tudo. E isso captura o coração do Senhor. Onde tem um buraco emocional, onde tem uma falta financeira, isso ali, Jesus não passa batido para o Senhor.
Mas às vezes passa batido para a gente, não é que somos servos dele. Você sabe que uma pessoa está desempregada na igreja já tem 2 anos, mas você não faz uma visita. Você não manda uma cesta básica anônima, porque às vezes receber a doação de alguém pode ser tão constrangedor. A gente tem que aprender a ajudar uns aos outros sem fazer publicidade. A gente tem que entender, proteger o outro, não expor a nudez do outro. Eu aprendi semana passada de um avô de um conhecido meu que falou assim, ele falava assim, o avô fazia alguma coisa, ele falou assim, como é que era, João? Muito obrigado. Está lembrando, não? Do Tiago Crucim, ele falou, ô vô, eu te agradeço. Eu vou lembrar aqui, era uma coisa assim, ele agradecia, lembrou? Hoje sou eu, amanhã é você, é isso aí. Ele respondia, ô vô, muito obrigado, você não precisa de agradecer, hoje sou eu, amanhã é você. E essa é a vida, hoje eu estou te dando, mas amanhã é você que vai me dar, amanhã eu vou precisar. Entendeu? Gente, a vida, dá muitas voltas, então não empina esse seu narizinho, não. Porque hoje está sendo usado para abençoar. E amanhã Deus vai te usar para receber. E esse ciclo, ele mantém um equilíbrio. Para que a gente não se ensoberbeça e entenda que Deus é que está cuidando de todos nós. Nós não somos superiores uns aos outros. Nós somos irmãos. Não é isso? Jesus enxerga aquela mulher. E eu quero te dizer, ele te enxerga. Você pode não estar sendo enxergado pela sua amiga, pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos. Você pode ser uma mulher invisível na sua casa, que não valoriza o seu trabalho, que não valoriza o seu esforço. O marido que não valoriza a mulher preciosa que você é. Ou você é filha numa família que não crê nas mesmas coisas que você crê. Você é discriminada, você sofre bullying. Mas eu quero te dizer, o Senhor te vê. E o texto continua dizendo, e movendo-se de íntima compaixão. O que é compaixão? Gente, compaixão não é dó. Compaixão é identificação. O meu coração se identifica com o seu coração. Eu me aproximo de você e sou inclinada a te cuidar. Não é dó. Não é pena. É mais nobre do que isso. Como nosso Senhor é nobre. E não é à toa que fala com paixão. Com o coração inclinado. Entregue. Eu vou ajudar. Eu quero tirar essa pessoa dessa situação. Com paixão. Jesus olhou-a. E se compadeceu dela, se identificou com a dor dela. O coração dele enxergou o coração dela. É isso que ele faz com a gente. Gente, Jesus encarnou e ficou 30 anos fazendo o quê? Em 30 anos, ele aparece no templo, ensinando, surpreendendo os estudiosos, os fariseus, no templo, pelo conhecimento que ele tinha com apenas 12 anos. E depois a gente não escuta mais falar. Ele já aparece lá para ser batizado por João Batista. E nesses 30 anos? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Nesses 30 anos ele estava sendo gente. Nesses 30 anos, ele estava se identificando conosco, vestido da nossa roupa, sentindo o frio, calor, fome, trabalhando, ajudando os pais, os irmãos, sendo o filho mais velho, de uma família simples, trabalhando, aprendendo o ofício do pai, talvez. A paixão de Cristo revelou isso, né, um olhar tão poético que o Mel Gibson teve, dele inventando a mesa alta, e Maria dizendo para ele, isso não vai pegar. O toque de humor, né, naquele filme A Paixão de Cristo.
como se Jesus estivesse inventando a mesa mais alta, porque naquela época as mesas eram baixinhas, né? Eles se sentavam no chão. Sendo gente, sendo vizinho, sendo filho, sendo irmão, sendo amigo, vestido da nossa humanidade, o Rei de toda a terra, vestido da nossa humanidade, se identificando conosco. Então não venha dizer que Deus não sabe o que você passa. Ele sabe. Ele encarnou. E Ele absorveu a nossa dor e a nossa culpa. Então, talvez você esteja pensando assim, mas Deus se esqueceu de mim, Helena. Porque para o outro, vai tudo bem. Mas para mim, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou implorando para o Senhor. Gente, o Senhor não desperdiça absolutamente nada. Tudo que nós vivenciamos tem um propósito. Deus é soberano sobre todas as coisas. E à medida que caminhamos, trilhamos a jornada, Ele não nos prometeu que nós não teríamos problemas, muito pelo contrário. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês também são habilitados a vencer. E, gente, a vitória, às vezes, ela não vem no pacote que a gente espera. Ela não chega no embrulho da nossa expectativa. Mas quando eu tenho certeza aqui que se eu desse o microfone, a gente teria vários testemunhos aqui. Helena, na hora eu não entendi nada. Eu pensei, Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor está permitindo? Deus, o Senhor não está ouvindo. Mas agora eu entendo. Agora eu olho para trás, Helena, e aquilo me tornou uma outra pessoa, aquilo inclinou meu coração, aquilo que me fortaleceu. Hoje eu posso consolar outros com a consolação que eu fui consolada. Deus não desperdiça, a roda do oleiro continua funcionando, e Ele vai deixando através da dor, do luto, das circunstâncias, nesse mundo que nós estamos inseridos nele, as circunstâncias adversas, difíceis, desafiadoras, enquanto nós estamos na roda, as digitais do oleiro vão sendo impressas em nós, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Ô, gente, que por incrível que pareça, não é deitado eternamente em berço esplêndido que nós crescemos espiritualmente. Todo crescimento espiritual que você experimentou foi depois de uma poda. Daquela que você pensou, vai matar essa árvore. Vou morrer. E depois daquela poda, floresceu, frutificou muito mais. Porque isso é que Deus faz. Ele enxergou-a, moveu-se de íntima compaixão, e Ele vem com uma palavra de refrigério. Não chore. Que isso, Senhor? Eu perdi meu filho, não tenho direito nem de chorar. A gente é bem dramática, né, gente? Dependendo da sua personalidade, meu Deus. A gente chega para Deus chorando as pitangas, né? Deus, ó Senhor. Tem umas orações que a gente faz que o Senhor deve sorrir. Ele olha e fala assim, lá vem ela, olha. Foi eu que fiz ela assim, com um propósito elevadíssimo. Ela está entendendo aos poucos, ela está entendendo o propósito elevadíssimo. Enquanto isso, ela vai dramatizando. Mas o fato é que o Senhor, seja gente dramática, seja gente sanguínea, seja gente melancólica, eu não sei qual que é o seu temperamento, Deus te fez assim com um propósito. Você não precisa de ser outra mulher. Eu queria ser mais caladinha, Helena, eu também, mas não vai rolar, já tentei, né? Você não vai ser mais caladinha, mas então comece a falar o que glorifica o Senhor, comece a falar o que edifica, deixa só o Espírito Santo te colocar no prumo. Mas Ele te deu esse temperamento para algo que tem a ver com o propósito dEle na sua vida.
Então não rejeita quem você é. Não rejeita o seu temperamento. Ah, eu falo demais. Ah, eu falo de menos, eu sou tão tímida. Olha, você fala menos? Deixa eu te falar, você peca menos, te garanto. Sua coroa vai ter muita pedra. Porque a gente que fala muito é uma bênção, a gente coloca a serviço do reino. Mas também a gente tropeça todo o tempo na palavra. Quando você pensa que não, sai uma besteira. E aí a gente fala igual o apóstolo Paulo: Senhor, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, olha ele aqui de novo. Mas fica firme aí, o Senhor vai te forjar, se você deixar. Deixa Ele te pegar, deixa Ele te ajustar, porque Ele vai usar esse seu jeito, do jeito que você é. Ele só vai dar o equilíbrio, Ele vai colocar você no prumo dEle, uma mulher controlada pelo Espírito Santo de Deus. Você recebe aí, eu recebo aqui. E Ele diz para você, seja sanguínea, seja melancólica, fleumática, supino, que agora tem mais um temperamento, como se não bastasse tudo. O Senhor fala com você: não chore. E Ele não está querendo que dizer, você não tem o direito de chorar, engole esse choro. Não é esse não chore que Jesus está falando aqui. Negue as suas emoções. Não. As emoções são legítimas, tem hora que a gente chora mesmo. E graças a Deus que tem o choro, senão a gente mata um. Pode chorar. Mas o que Jesus está dizendo para essa mulher nessa situação específica é: não chore, confie. Não chore porque eu vou fazer alguma coisa aqui. Ele olha para ela. E eu fico imaginando a cena. Gente, quando vocês lêem a Bíblia, vocês imaginam a cena? Tem que imaginar, gente. Porque você nunca mais vai esquecer. Imagina a cor da roupa de Jesus, imagina como é que era a barba dele, imagina a cara dos discípulos. Eu fico imaginando os discípulos só olhando. Eu fico imaginando Judas querendo levar uma vantagem, Pedro querendo passar na frente, João com aqueles olhos estatelados, dizendo assim: ai, ele vai fazer alguma coisa. Eu fico imaginando a cena, aquele poeirão, porque não era asfaltadinho igual é hoje não, né, gente? A galera que vinha na cidade acompanhando o enterro, todo mundo dizendo assim: por que ele parou? Parou por quê? O que é esse? O que está rolando? Eu fico imaginando a cena completa. Aí eu imagino Jesus chegando pertinho dela, olhando para ela com aqueles olhos assim: eu cheguei. Não chore. E ele nem esperou ela entender, já se desviou dela e foi para o esquife. Põe a mão no esquife e os caras param. Eu fico imaginando assim: como assim ele parou o enterro, gente? Que falta de respeito. Ele para o enterro. Jesus para o que for necessário parar. Se Ele quiser fazer alguma coisa, se chegou a hora dEle fazer algo, da glória dEle ser manifesta, Ele vai parar, seja lá o que for que você está indo enterrar. E Ele diz para aquele jovem: levanta-te. Você pensa que você pode ajudar a Deus? Você pensa que você tem o poder de convencer um ser humano da justiça, do pecado e do juízo? Essa obra não é nossa. Nós não convencemos ninguém. A responsabilidade da igreja é anunciar o evangelho de Jesus Cristo e amar as pessoas como fomos amados. Aí a gente não cumpre essa e pensa que vai cumprir outra. É, meu Deus mesmo, porque o negócio é feio. A gente não consegue amar quem pensa diferente da gente, gente. E Jesus amou quem pensava diferente dele. E o prumo que ele colocou é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então você vai amar o trans, o bi, o tri, o ex. Você vai amar.
Você vai tratar com respeito, você vai olhar nos olhos, você vai tratar com honra, com dignidade, porque é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ele pode não ter descoberto isso ainda, mas a sua vida pode ser o canal através do qual ele vai descobrir. Então, nosso papel como igreja é anunciar a verdade. Eu não estou falando de pôr pano quente no pecado, não, gente. Mas se você quer apontar o pecado do outro, começa a contar pelos seus. Se é para tratar pecado, vamos começar a tratar os nossos. A fofoca, a maledicência, a inveja, a cobiça, a ganância. Então, se é para tratar pecado, vamos começar pelo nosso. Quando eu der conta dos meus, aí eu vou para o próximo. Foi isso que Jesus falou para a mulher adúltera. Ok, é para apedrejar? É mesmo, é condenação. Quem, então, não tiver pecado, pode começar. Ô, gente, pelo menos aqueles caras tiveram vergonha na cara, né? Vão reconhecer. Jogaram as pedras no chão e cascaram fora. Eu te sugiro, joga as pedras no chão. Vai cuidar da sua vida e consertar os seus pecados. E na oportunidade, nas pessoas que Deus colocar na sua frente, seja Jesus na vida delas. Você não vai falar de... Gente, Jesus não falou assim, ide por todo mundo entregar folheto a toda criatura. Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Para você fazer discípulo, você tem que andar junto. Você tem que comer na mesma mesa. Você tem que pegar a dor do outro. O que está pegando? Vou orar por você, vem cá. Não quero orar, vamos orar, menino. Vamos orar, porque se oração, a vida é ruim demais. Você pode ficar caladinho que eu oro. Judas estava na turba, gente. Judas estava na turba de Jesus. Ele não quis no final das contas. Mas não foi por causa de Jesus, foi por causa da escolha dele. Porque até o último momento Jesus falou com ele. Jesus sabia que ele estava vindo trair. Jesus vira para ele e fala assim, aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico. Jesus estava dizendo para ele, eu sei o que você está vindo fazer. Mas eu continuo te amando, Judas. E a gente fala que é cristão? Hein, gente? É tempo de nós deixarmos de ser convencidos e nos tornarmos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus fez com aquela mulher. É tão fácil a gente se colocar no lugar daquela mulher, não é? E a gente querer que o Senhor interrompa a nossa dor. Oh, Senhor, eu já estou sofrendo demais. A minha dúvida, o meu medo. Não bastava a dor de mãe, gente. Era a dor de mãe, a dor de viúva, a dor de quem ia talvez ficar na miséria. Como é que vai ser o meu amanhã? Não sei. Pior do que a gente que está no Covid. Que também não sabemos como é que vai ser amanhã. Mas aquele contexto era completamente diferente. Era um lugar de total e absoluta vulnerabilidade. Ela não tinha mais lugar onde segurar, sabe como? Você já se sentiu assim? De não ter onde se apegar, de não ter de onde tirar. O que vai ser da minha vida? Então agora eu vou morrer também. Vou esperar a morte. E Jesus chega. E Jesus enxerga. E Jesus vai em direção a ela, movido de íntima compaixão. E Jesus olha nos olhos dela e diz, não chore. E Jesus se dirige ao filho morto e ergue o filho morto. E onde havia morte, passa a ter vida. E eu não sei que área da sua vida ele precisa de ressuscitar, mas ele tem todo o poder de ressuscitar. Agora, eu queria que por um momento, você trocasse de lugar. Você está sofrendo. Você tem uma oração não respondida? Uma situação que você não sabe como vai ser amanhã? Uma dúvida? Medo, insegurança? Do desconhecido? Outras pessoas também têm.
E nessa sociedade nós estamos sendo muito forjadas a pensar só na nossa dor, na nossa necessidade. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que deveria estar nos curando, está nos matando. Hoje nós pensamos e ouvimos muito do púlpito, você é valioso, você é precioso, você é filho de Deus, e é mesmo. E é. Mas por que a gente está tendo que quase transformar o nosso culto em treinamento coaching? Para exaltar o seu eu? E aí a gente nunca recebeu tanta palavra de afirmação. Você é poderosa, você é linda, empoderamento feminino, você pode, você conquista, marcha, o reino é seu, pá. Então era para a gente estar bombando, mas nós não estamos. Era para a gente estar caminhando sobre as águas, ressuscitando morto, mas nós não estamos. A gente fica igual aquele boneco inflável dos postos de gasolina. A pessoa vem e fala com você, você vem no culto, aí palavra de vida, palavra de encorajamento, palavra de vitória, e você, ué! Aí chega na terça-feira, aí vem para o culto domingo de novo, Jesus te ama, ué! Oh, Ele me amou. Vocês amam cantar essa música, né? Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Não, gente. O que a gente não está entendendo é que na nossa mortificação está a nossa vida. Quando a gente cuida do outro, a nossa vida ganha propósito, significado. Quando a gente cuida do outro, da ferida do outro, quando a gente está para servir, nós somos curados da depressão, do medo, da angústia, da síndrome de pânico. Nós nunca fomos tão empoderados e tão adoentados. Nunca teve tanta depressão dentro da igreja, essa doença seríssima, que não deve ser banalizada nunca. Mas o fato é que qual é a cura? Não é só remédio, não é só psicólogo. E eu quero falar, se você tem depressão, procure o psicólogo, procure o psiquiatra. Graças a Deus que Deus preparou esse povo para ajudar a gente. Porque Ele já sabia a confusão que a gente ia arrumar. Agora, volte-se para a verdade do Evangelho, porque ela é o remédio. O Evangelho de Jesus é o remédio. Quando nós passarmos a amar com a intensidade que somos amados, quando nós nos importarmos com a dor do outro, a nossa vai ser diluída. Enquanto servimos os outros, Deus supre as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto de Pedro falando, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Mas hoje nós somos a igreja que estamos buscando prata e ouro. Então é com isso que a gente vai ficar. Tem muitos féretros, muitos velórios, muitos enterros, de sonhos, de casamentos, de filhos que não estão mortos fisicamente, mas estão mergulhados no pecado. Se a dor que eu estou passando com a minha filha servir para eu abraçar outra mãe e orar com ela diante de Deus genuinamente, já vai ter valido a pena os anos que eu estou esperando o meu milagre. Não é por que comigo, é para que comigo, Senhor? Qual é o seu propósito? A gente tem que deixar de coitadismo e querer só receber. O Evangelho não fala nada sobre receber, o Evangelho fala sobre dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus deu a sua própria vida. E você dá muito trabalho. Nós damos trabalho, hein, gente? E tem hora que eu falo, Senhor, eu não quero dar trabalho não, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor, me ajuda. Eu quero dar alegria para o seu coração. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja o fruto do teu penoso trabalho na cruz. Troca de lugar com Jesus. Até aqui você pensou, puxa, o Senhor vai ressuscitar o meu filho desviado.
Eu creio, estamos juntos. Poxa, o Senhor vai ressuscitar o meu casamento, Helena. Eu creio. Continua crendo, continua orando, pedindo estratégia de Deus. Ah, Senhor, oh, Deus vai ressuscitar a minha vida financeira, a bagunça que está a minha empresa. Eu creio, o Senhor tem o melhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar inteligência para você resolver. E você? Vai fazer o quê por quem? Mãe não é só dar à luz com o útero. A gente não gera vida só no útero. Deus está nos chamando para ser mães espirituais de uma geração quebrada, uma geração sem referências. Deus está nos chamando para sermos conselheiras, para gerarmos filhas espirituais, cuidar dessas meninas novas que às vezes estão confusas num discipulado doido de uma ideologia demoníaca. Acolhimento, empatia, sororidade. Sabe o que é sororidade? Isso é uma palavra feminista. Não, gente, vai olhar no dicionário, antes de erguer bandeira contra. Às vezes a gente está combatendo o mal e a gente se torna tão imbecil e radical no combate a uma deformação que nos tornamos iguais. Presta atenção, sororidade é uma relação entre irmãs. Empatia e solidariedade entre mulheres. Uma cuidando da outra, uma suportando a outra, uma ensinando, as mais velhas ensinando as mais jovens, como a palavra de Deus nos instrui. Mulheres gerando mulheres, mães gerando mães, esposas gerando esposas. Deus não chamou a gente para ser apenas mães de filhos biológicos, mães de filhos espirituais. E mãe de filhos adotivos também, porque tem um tanto de criança precisando de adoção. E os casais homossexuais estão adotando no nosso lugar. Porque a gente está muito ocupado fazendo a obra. Que Deus encontre o seu coração aberto. O seu útero espiritual pronto. Para gerar os sonhos dele. Ele não vai fazer coisas iguais aqui, porque nós somos mulheres diferentes. Ele tem um plano e um caminho para mim, e um plano e um caminho diferente para cada uma de vocês. Então não dá para generalizar. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, esteja pronta para receber a intervenção de Jesus na sua trajetória, para Ele ressuscitar o que Ele quer ressuscitar. Mas também esteja pronta para que você interrompa um outro velório, para ser o corpo de Cristo hoje, agindo, atuando, acolhendo, libertando, trazendo consolo e cesta básica, sem propaganda. Amém, gente? Nós somos cristãs, seguidoras de Cristo. Que a vida dele seja vista em cada uma de nós. Que nos tornemos mães daquilo e de quem Deus quiser gerar através de nós. Feche os seus olhos.